Vamos falar agora de Porto. A Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos apresentou a pauta para este ano de 2017. Entre as propostas estão a definição de um formato para a administração e a execução da dragagem no acesso aquaviário do complexo marítimo. Discussões sobre o acesso à margem direita do porto e a retomada do status do Conselho de Administração Portuária. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o comentarista de Porto aqui do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite mais uma vez para você. Vamos tentar traduzir um pouquinho disso que a gente colocou aí para que as pessoas também consigam entender, Maxwell. Essas soluções que estão sendo apresentadas por uma instituição importante, obviamente, são também importantes essas mudanças e essas propostas, e o que delas deve realmente ser implementada ou não. E aí eu queria que você falasse, vamos dividir, né, essas propostas. A primeira delas, execução da dragagem no acesso aquaviário. Como é feita hoje, o que precisa ser mudado, o que pode ser feito para tentar melhorar isso, Marcos? Inicialmente, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Irineu. É sempre um prazer estarmos aqui. Vamos tentar traduzir tudo isso que vem ocorrendo hoje dentro do Porto de Santos, trazendo também um pouco para a nossa realidade essas questões. Eu te confesso, Irineu, que até propriamente eu, às vezes, fico um pouco perdido dentro desse cenário todo que existe em relação a essa quantidade de atores. Se você fica perdido, imagina a gente, Você né? imagina, eu tenho aí algo em torno já de 18 anos atuando dentro desse segmento e nós percebemos aí que existe uma quantidade vertiginosa aí de atores atuando. Então nós temos aí o CAP, nós temos a Associação Comercial, em certos momentos nós temos a AGEM, a Secretaria de Portos, algumas vezes também exercendo alguns papéis em relação a essas normativas que são necessárias para o Porto de Santos. E aí me remete, Irineu, a me lembrar de um ditado que eu gosto bastante. Cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Porque um dono acha que deu comida e aí o outro dono também acaba achando que deu comida. E é um pouco do que a gente está vivenciando no Porto de Santos. Ou seja, atores demais nesse momento. Nós temos muitos atores e pouca interlocução. Eu acho que nós temos de ter uma centralização destas informações e dessas decisões para que haja, assim, uma interlocução única com o governo federal, haja vista que a gestão do Porto de Santos está centralizada em Brasília e não necessariamente em Santos. E a quem caberia essa centralização e esse poder para dialogar diretamente com o governo federal? Nós precisamos ter uma gestão pública mais profissional, como vem ocorrendo hoje em São Paulo, não é verdade, Irineu? Cada vez mais nós temos de profissionalizar esta gestão pública e cabe, no meu entendimento, à Secretaria de Portos do nosso município fazer esta interlocução. Ela deve liderar todo este processo, principalmente porque o Porto de Santos hoje é o maior contribuinte na questão de arrecadação. Então, ela tem um papel fundamental. A centralização, no meu entendimento, deve estar na Secretaria de Portos para que faça a interlocução diretamente com Brasília. Bom, eles falaram também em discussões sobre o acesso à margem direita do Porto e a retomada do status do Conselho de Administração Portuária, que é o CAP, né? Qual é a função hoje do CAP? O CAP, na verdade, ele tem um poder, entre aspas, consultivo. Na verdade, não é deliberativo, não é verdade, Irineu? Então, ele não consegue deliberar para que ações sejam executadas. Ele Seria importante mudar, então, esse status? Consultado. Na verdade, nós precisamos unir todas essas instituições e fazer uma avaliação concreta da necessidade e o papel de cada uma delas. Como eu disse inicialmente, às vezes a gente fica um pouco confuso, a gente não sabe qual é o papel efetivo da AGEM, qual é o papel efetivo da Associação Comercial e qual é o papel efetivo, por exemplo, do CAP. Evidentemente que essas instituições têm as suas missões, têm os seus valores, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos mencionando aqui o papel dessas instituições em relação à questão do porto. Está sendo debatido nesta pauta também, Irineu, a questão da dragagem. E aí a gente tem uma relação de causa e efeito.
Na verdade, nós estamos debatendo mais uma vez o efeito e não necessariamente a causa. A causa da dragagem, eu já mencionei isso em outras oportunidades, é a constituição da Lei 8666 de contratação. Nós temos aí uma burocracia monstruosa que engessa e não dá a possibilidade de agilidade para a contratação de um serviço tão importante como esse, que é a dragagem. Né? Essa dragagem tem que ser efetiva, Marcos? Porque eu ouço falar de dragagem, né, a todo momento, dragagem. Ela também tem que ser assim, a dragagem? Quer dizer, ela é uma coisa de manutenção constante que tem que ser no canal do porto? Excelente pergunta, Irineu, porque na verdade nós estamos falando de duas dragagens distintas. Uma dragagem de aprofundamento do canal, sim, o que é importante para que a gente possa receber... Você aumenta o calado porque aumentou o tamanho do navio, né? Exatamente. Colocando aqui no popular para as pessoas entenderem. Quer dizer, essa é uma função dessa dragagem. Mas há um assoreamento natural também, não há? Como a gente diz no nosso mercado empresarial, se assim eu posso colocar, o que está relacionado a OPEX e CAPEX, ou seja, investimento e manutenção. Quando a gente fala em dragagem de aprofundamento, nós estamos falando em investimentos que o porto precisa fazer para que ele consiga oferecer e ofertar serviço a esse mercado internacional. Isso é uma condição. A outra condição é a manutenção do canal, né, do Porto de Santos. E aí isso está relacionado diretamente com o OPEX, que é a questão operacional do porto. Para que o porto possa operar, ele tem que ter esta manutenção da dragagem no Porto de Santos. Senão você joga a dragagem fora também, né? Não tem a dúvida. Se você não tem uma... Bom, em qualquer área de atuação isso, né? Quer dizer, se você não tem uma manutenção, não vai, né? Em algum momento não vai funcionar mais. E esse é um mal que nós temos. Isso aí é um mal social no mercado, no modo geral, Irineu. A gente sempre se preocupa muito com a questão do investimento e a gente não se preocupa com a questão da manutenção. Você pode perceber que toda vez que você vai comprar, por exemplo, um veículo, né, você se preocupa com o que o veículo tem, quais são os benefícios que ele te traz, mas muito poucas pessoas avaliam o custo de manutenção deste veículo ao longo prazo. Quase ninguém, né? Absolutamente ninguém, é cultural. E é o que ocorre aqui, a gente faz muito investimento, a gente tem uma preocupação muito grande na questão do investimento, toda a divulgação política é focada na questão do investimento, mas ainda não nos preocupamos em manter estes investimentos que são feitos a priori. Ele só se preocupa com isso quando quebra o carro. Aí ele vai correr atrás. Não tem a peça, é importado, né? Não tem a assistência técnica devida e tudo mais. Marcos, outro dos assuntos que eles estão propondo aí são os novos acessos ao porto. Quais as prioridades aí que se tem que levar em conta para isso? O mercado ele vem se desenvolvendo e a gente vem percebendo a retomada, não só do segmento portuário, mas também de outros segmentos. Eu costumo dizer que a economia mundial, Irineu, ela é como se fosse o salto do golfinho, né? Então o golfinho, para saltar, ele precisa ir lá embaixo, pega o impulso, sobe, e isso acontece. Nós percebemos que é uma dinâmica. Os grandes especialistas falam muito sobre isso, que o dinheiro ele circula de mão e ele circula também de localização, o que não é diferente aqui no nosso país. E em ondas, né? Como fala agora da economia, né? Exatamente. O Brasil chegou lá, bateu no fundo em 2008, e agora vai subir, né? Aí nós tivemos agora, mais recentemente, essa crise que nós vivenciamos e nós vamos partir para uma retomada. A economia ela tem que retomar para que as pessoas continuem vivendo e sobrevivendo. E o importante disso tudo, Irineu, é fazer com que esta nova situação econômica que nós vamos vivenciar aí para frente, faça com que o Porto de Santos esteja preparado para isso. E o acesso ao Porto de Santos é um desses fatores. Nós precisamos melhorar a convivência porto-cidade. Se nós não melhorarmos o acesso ao Porto de Santos, nós continuaremos com os mesmos problemas, vivenciando inúmeros congestionamentos, como a gente já vivencia, não só hoje, mas num passado não muito distante. Marcos, obrigado mais uma vez. Sempre esclarecedor conversar com você. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, Lineu.